Dízimo, dizimar. Você sabe da onde que vem essa palavra, o significado, a origem etimológica? Dízimo vem do latim decimar, que quer dizer matar um de um grupo de 10. Isso mesmo. A religião você ouve que é a 10ª parte, mas não sabe que tem a ver a palavra dízimo com matança. Tanto é verdade que, se você acompanha o jornalismo ou a história, quando alguém noticia ou conta uma história referente a uma barbárie, você ouve que o fulano ou grupo tal dizimou, ou seja, em outras palavras, matou muita gente. E você é um dizimista fiel, um matador fiel, um assassino, um homicida fiel de 10%. A canalice, a sordidez é tanta desses picaretas, charlatões que se dizem homem de Deus, líderes religiosos, que não explicam nem isso, quanto mais o restante que está na palavra de Deus. Por exemplo, não explicam que existe 4 tipos de dízimo. Dentre eles, o festivo, no qual o próprio dizimista, o matador, entre aspas, ele comia, bebia do seu próprio dízimo. Uma outra coisa, uma sordidez, uma canalice maior, é dizer que lá no Jardim do Éden já tinha o dízimo, o princípio do dízimo. Como assim? Aparece a palavra dízimo? 2. É um mandamento de Deus não comer da árvore do bem e do mal? Ou é um dízimo que a pessoa deu do fruto de algo que ela recebeu? Uma loucura. A lavagem cerebral que eles fazem a partir de uma construção que lhe gera muito lucro. A construção baseada naquilo que é chamado de teologia da prosperidade. No Velho Testamento existia, entre aspas, uma barganha com Deus. Mas no Novo Testamento se percebe que não pode mais haver isso. O próprio Jesus combateu em São Mateus 23 ao dizer: o que adianta vocês darem o dízimo religiosamente, mas esquecerem a misericórdia, o amor? Ou seja, em Cristo Jesus, na nova aliança, se é para dar algo, e não se fala em dízimo necessariamente, tanto é verdade que a igreja primitiva não faz menção a dízimo, não há essa preocupação com dízimo, e sim em doar de livre e espontânea vontade. A preocupação é um ensino da doação de livre e espontânea vontade, sem barganha com Deus, e até mais do que 10%. Então, há esse câmbio, essa mudança de barganha, de fazer sacrifício do velho para o novo, que no qual, se é que há o sacrifício, é vivo, santo e agradável a Deus, conforme diz Paulo em aos Romanos 12, no sentido de apresentar o nosso corpo num culto racional, no sentido de entendermos a essência de Deus e darmos com alegria, que também vai falar Paulo, para ajudar a obra, o homem, o missionário, não, para ajudar pessoas necessitadas. O templo, para quem é do templo, tudo bem, com o básico, e para os missionários. Agora, não é para enriquecimento ilícito, como a gente tem percebido nesses últimos tempos, nessas últimas décadas, com uma lobotomia, uma lavagem cerebral daquelas sobre as pessoas. E eu estou falando desse assunto porque teve polêmica lá no Instagram. Eu comentei e fui atacado lá no Instagram, veja só, porque eu não tenho página no Instagram, sou eu mesmo lá. Só que o que acontece? Eu comento nos Reels, Stories de muitos famosos, do mundo gospel ou não. E eu sigo o Caio Fábio. Comentei lá num vídeo no qual ele está falando exatamente isso que eu estou a lhe dizer, em outras palavras, de uma maneira mais simplória para o povo entender, referente ao dízimo, que não tem barganha com Deus, que você não é obrigado, que se não der, você jamais vai perder a salvação ou vai ser amaldiçoado. Aí apareceu uma pessoa lá dizendo:
Não, o dízimo é uma maravilha, tem uns princípios. Você é um herege, criticando o Caio Fábio. Eu ponho o meu comentário e digo lá, acorda para a vida, minha filha. O que você sabe? Você não sabe nada sobre isso. E começa a me refutar. E ela começa a dizer, não, porque é um princípio, porque você está errado. Que princípio? Eu pergunto para ela, você sabe que existe 4 tipos de dízimo? Inclusive o dízimo alcoólico, que se dava o dízimo da cerveja e do vinho, e quando era o momento do dízimo festivo, a cada 3 anos, se comia das comidas que se dava como dízimo, e que se dava, que se sacrificava, dava como dízimo, bem como das bebidas até fortes, que vai além de cerveja e vinho, ou sendo as duas. Ah, não sei o que, não sabe. Só sabe aquilo que a religião lhe ensina e lhe interessa, que é Malaquias, que é falar que Abraão deu dízimo de acordo com a lei de Melquisedeque, depois fazer uma ponte lá com aquilo que é dito em Hebreus, que Jesus era o próprio Melquisedeque, e assim tem que dar dízimo até hoje. Porque Jesus, que está à destra do Deus Pai, ele quer o dízimo nosso. Jesus se importa por comida, bebida, prata, ouro, dinheiro. É brincadeira. Sendo que o próprio Deus, e sendo Jesus ali, como resiste o profeta Ageu, não quer dinheiro porque ele é o dono do ouro e da prata. Sendo o dono do ouro e da prata, por que ele quer alguma coisa nesse sentido, ainda bem perecível? Ele quer a nossa alma, que é um bem imperecível, imaterial, é um bem espiritual, é ad eterno, é eterno. Então, se é para dizimar, dê o dízimo, sim, do seu tempo, dê o dízimo, sim, da sua própria vida, faça o sacrifício, apresente os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, como disse Paulo em aos Romanos 12:1. Então, daí uma pequena pílula, reflexão referente ao dízimo. Sabe que toda vez que você dizer, eu dizimo, você está matando. Ah, é o dizimista, você está matando. Olha só. Ah, mas está escrito isso na Bíblia. Sim, está, mas tem a ver com isso. Até nesse sentido, nesse aspecto, você tem que analisar. Ah, mas simbolicamente eu estou a matar sim o meu ego, eu estou a matar sim, eu não sou dono de tudo, eu estou a matar sim meus bens para dar para o Senhor, para fazer isso, estou a fazer um sacrifício. Peraí, sacrifício para quê? Sacrifício de tolo? Sacrifício do tipo, vou carregar uma cruz até um determinado local, pagar uma promessa andando de joelhos ou a pé até determinado oráculo ou santuário de algum santo do Paoco? Porque muitos de vocês evangélicos criticam os católicos por fazer esses tipos de promessas, sacrifícios, e vocês não fazem? Em nome de ajudar a obra de Deus, em nome de dízimo, oferta e voto, dando dinheiro é o mesmo sacrifício. Você não paga tanto com o corpo, você sofre monetariamente falando, com as suas economias, muitas das vezes parcas economias, que você tem que dar para receber. Se não der, não recebe. Quanto mais dá, mais recebe. Uma outra coisa, muitas das vezes você está passando fome, você dá o pouco que tem, que é para comprar comida para você comer, acreditando que você vai ficar rico da noite para o dia. Ou às vezes você pega emprestado até do agiota para ficar lá entre a vida e a morte, porque não vai ter depois lá no final do mês dinheiro para pagar ele no mês subsequente, acreditando que vai ter o dinheiro para pagar o agiota e para suprir todas as suas necessidades no futuro. E depois se depara com uma situação das mais periclitantes possível por conta da falta de sabedoria de estudar verdadeiramente por completo, não só em parte, não só a aparência, não só o rótulo, o que é o dízimo, o que é a doação, ou o que são as ofertas, os dízimos e doações, o que Deus realmente quer e para quem quais são os destinos, qual é o destino, a finalidade dessas doações, que biblicamente são as pessoas necessitadas, os verdadeiros missionários, a obra quando é sincera,
o levita, que a gente já falou que era esse do templo, o estrangeiro, o órfão, a viúva. É isso. Até uma próxima reflexão. Quando você em Deus deposita sua fé,